A paz do Senhor a todo o povo, passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem, uma palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão chegando aqui, que vai ouvir essa mensagem depois gravada. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada vez mais. Hoje um feliz Dia dos Pais para todas as pessoas, todos os pais, porque Deus é bom e maravilhoso, e estamos passando aqui para deixar o principal alimento, porque Jesus nos fala que nem só de pão vive o homem, e sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós precisamos a cada dia buscar este alimento espiritual. Por isso tem uma passagem que Jesus nos fala: busca o reino do céu e o mais será acrescentado. Quando a gente busca as coisas do alto, o alimento espiritual, as outras coisas elas vão acontecer naturalmente na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto está perto. Vamos buscar a face e a presença do Senhor. Sabemos que os dias que nós vivemos são dias maus. Nós vemos aí como o coronavírus, aonde as pessoas ela não sabem por onde vem, ela não sabe aonde pode ser contaminada, né? Então nós precisamos buscar a proteção de Deus, porque só Deus pode nos livrar, só Deus pode nos socorrer, só Deus pode nos abençoar, só Deus pode nos dar sabedoria e entendimento, porque Deus é o nosso Pai onisciente, onipresente, sabe de tudo, vê tudo. Por isso nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós temos que colocar os nossos familiares nas mãos do Senhor, para Deus proteger. São tantas pragas, são tantas misérias que a gente vê acontecendo nesse mundo, e nós precisamos entender uma coisa, que só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos socorrer. Então vamos a cada dia nos apegar mais com Deus, a cada dia vamos buscar mais esse Deus Todo-Poderoso. Deus ele está em busca de pessoas que buscam Ele de todo o coração. Por isso a gente vê que está escrito na palavra do Senhor, que todas as vezes que o povo seguia a sua cabeça, todas as vezes que as pessoas seguiam a sua cabeça e não davam ouvido à palavra do Senhor, os servos, como hoje nós temos homens e mulheres de Deus pregando o Evangelho, não somos nós que fazemos nada, mas é o Senhor que faz todas as coisas. Então, meu irmão, é o Senhor quem faz todas as coisas na nossa vida, não é o homem que faz. Então tem homens pregando, tem mulher pregando, mas é Deus que usa, é Deus que nos usa para poder abençoar assim outras pessoas. Assim como era no passado, Deus usava os profetas para poder pregar o Evangelho, e muitas das vezes o povo não dava ouvido, aqueles servos que estavam pregando aquele Evangelho, vinha as consequências da desobediência, porque Deus Ele não desce aqui na terra para poder falar, Ele usa as pessoas que estão aqui na terra para poder passar a mensagem para nós a cada dia, a cada momento. As pessoas que Deus usa para pregar a palavra, aquela mensagem passa primeiro pelaquela pessoa. Aquela pessoa ela tem uma obrigação de obedecer aquela palavra. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos receber a mensagem do Senhor e nós já começar a viver aquela palavra. Nós precisamos viver a palavra. Nós não podemos viver como os fariseus. Os fariseus, eles viviam uma coisa, eles pregavam uma coisa e viviam outra coisa. Mas Jesus veio para que a gente pregue a mensagem do Senhor e viva, porque Jesus fala que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Para nós ser bem-sucedido na nossa vida aqui na terra, porque não vamos ser hipócrita, dizer que não quer ser bem-sucedido. Todos nós queremos ser bem-sucedido. E para nós ser bem-sucedido, nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos estar buscando este alimento espiritual. Nós precisamos estar nos fortalecendo, porque a palavra do Senhor, ela é remédio, ela é cura. A palavra do Senhor, ela transforma a nossa vida. A palavra do Senhor, ela transforma a vida das pessoas. A palavra do Senhor tem um poder de tirar a pessoa das drogas. A palavra do Senhor tem um poder de tirar a pessoa dos caminhos errados. A palavra do Senhor tem um poder de fazer a mudança total na nossa vida.
mas isso depende de cada um. Isso depende de cada um de nós, porque Deus está falando com todos nós. Deus, ele usa pessoas onde a gente nem imagina, nas ruas, no celular, na televisão. Deus está aí. É onde a gente lembra do versículo ali de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, onde diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está todo tempo, Jesus está a todo momento aí batendo na porta, no coração. Jesus está batendo, usando pessoas e falando para que nós venha ouvir a mensagem do Senhor. Mas não ser apenas ouvinte, nós precisamos praticar a palavra de Deus no dia a dia. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor no dia a dia. Por quê? Porque Jesus fala que quem ouve a palavra do Senhor e as pratica, está afirmando a sua casa na rocha. Ele conta uma parábola. Está afirmando a sua casa na rocha. Está afirmando a sua vida na rocha. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Deus cuida com todo carinho. Deus, ele coloca as suas mãos, ele coloca a proteção. E aí daquele que tenta mexer numa pequenininha no Senhor, porque Jesus as protege. Mas para isso, nós precisamos estar na obediência. Para isso nós precisamos estar colocando a palavra do Senhor em prática. Porque estar em obediência a Deus é nós ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Se esforçar para colocar em prática. Porque nenhum de nós vai colocar 100% em prática a palavra do Senhor. Mas Jesus, ele está olhando o esforço. Jesus, ele está vendo o esforço de cada pessoa. Jesus, ele está vendo o esforço de cada pessoa. Por isso nós precisamos a cada dia pedir misericórdia, a compaixão, a força para vencer, porque nós vivemos nos dias difíceis, e todos nós estamos vivendo dias difíceis. Para isso nós precisamos já chegar. Mas Deus, ele não corrige a humanidade para o mal, é para o bem. É para o bem que Deus permite, porque nós sabemos que os últimos dias que nós estamos vivendo, nós sabemos que a obra é maligna. Mas nada acontece sem a permissão de Deus, não. Mas é para a gente poder a cada dia entender que nós precisamos de nos aproximar de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, a gente vai estar com a proteção, a gente vai estar ali sendo coberto, nós vamos estar debaixo da sombra do Onipotente, nós vamos estar debaixo ali da proteção do Senhor. Assim é que Deus, ele nos convida a todos nós a cada dia está renovando a aliança. A cada dia nós precisamos nos fortalecendo. Nós precisamos reconhecer a cada dia que nós não somos nada. Nós não somos nada. E nós podemos ver isso muito bem nos últimos dias, que o ser humano, ele não é nada. De repente acontece o que está acontecendo agora, nesses últimos dias, e a gente vê o dinheiro não consegue livrar, a fama não consegue livrar, não, a posição social não consegue livrar, só Deus é quem pode nos livrar. A volta de Jesus está próxima, e nós estamos vendo sinais a todo tempo, mas nós precisamos cada dia nos aproximar mais de Jesus. Nós precisamos a cada dia colocar a nossa vida nas mãos dele, na dependência dele. Se colocar na dependência dele, está sempre buscando. Porque se em algum momento a gente buscar Deus, em algum momento a gente se afastar da presença de Deus, a gente fica vulnerável ao maligno. O maligno, se tem um que não perde tempo, muitas das vezes nós perdemos tempo em buscar a Deus. Muitas das vezes a gente perde tempo, mas se tem um que não perde tempo, se chama Satanás, ele não perde tempo. Ele está em todos os lugares, e não é difícil ver as obras dele. Não é difícil nós ver as obras de Satanás, não é. A gente vê as pessoas matando uns aos outros. A gente vê pessoas fazendo coisas horríveis. E tem pessoas que ainda olham assim e ainda dizem como o ser humano tem coragem de fazer uma atrocidade dessa. Como o ser humano tem coragem de fazer uma coisa dessa. Meu irmão, minha irmã, a palavra nos fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas. As pessoas estão sendo apenas instrumento nas mãos do inimigo. Porque se nós não se apegar com Deus, se nós não se voltar para Deus, se nós não chegar para a luz, nós sabemos que a gente fica nas mãos do inimigo. Infelizmente, por uma coisa ou outra, as pessoas estão brigando com os outros.
Por uma coisa ou outra a pessoa está entrando na contenda, por uma coisa ou outra está falando palavrão com as outras pessoas, por uma coisa ou outra você está de alguma forma fazendo a vontade do inimigo. Não é difícil fazer a vontade do inimigo, é a coisa mais fácil que tem é de fazer a vontade do inimigo. De repente, a pessoa já está fazendo, mas para fazer a vontade de Deus exige esforço. Por isso Jesus fala que o reino do céu é tomado pelo esforço. Nós precisamos nos esforçar para obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos nos esforçar para obedecer a Deus. Então, nós sabemos que para nós ter essa força, para nós ter esse entendimento, para nós ter ali a sabedoria para se desviar das coisas do mal, nós precisamos estar buscando a presença do Senhor constantemente. Constantemente, nós precisamos vigiar e orar como Jesus nos ordena. Vigiar e orar, nós precisamos estar atentos a cada dia e a cada momento. Então, que bom Jesus hoje, Jesus tem preparado essas ferramentas maravilhosas a qual nós estamos aqui agora, ao vivo pelo Facebook. Deus tem preparado essas ferramentas para que as pessoas não percam a oportunidade. A pessoa não tem desculpa. Uns não têm desculpa de não se alimentar da palavra, de buscar a Deus, de estar buscando o alimento espiritual, de estar se fortalecendo, se renovando. Jesus fala que se nós não nascer de novo, de forma nenhuma entramos no reino do céu. Nós precisamos desse nascer de novo. A cada dia nós estamos morrendo. Difícil, pode até passar pela fornalha de fogo, mas Jesus vai estar sempre conosco. Por isso diz o título dessa mensagem: Jesus está com você na fornalha. Jesus está com você na fornalha. Jesus está com você. A fornalha quer dizer os problemas, a dificuldade, as angústias que a humanidade passa, que as pessoas passam. Nós precisamos entender que Jesus, Ele está conosco quando a gente se volta para Ele, quando a gente busca Ele, quando a gente se entrega a Ele de todo o coração. Pode ter certeza que Jesus está com você nessa situação. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, não importa qual seja o problema que você esteja passando, não importa qual seja a área da sua vida que esteja afetado, não importa onde é que esteja essa fornalha, se é na sua vida sentimental, se é na sua vida conjugal, se é na sua vida espiritual, se é na sua vida financeira, não importa onde é que esteja essa fornalha, eu quero te dizer nesta noite que Jesus está com você. Confia nele, crê nele. Jesus fala: crê somente. Está escrito. Creia somente. Jesus está contigo. A palavra nos fala que onde tem 2 ou 3 reunidos, falando no nome dele, ele se faz presente. Onde tem 2 ou 3 falando no nome dele, ele se faz presente. Ele está aqui conosco, ele está na sua casa, ele está aqui, ele está operando milagres nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus é vivo, Jesus não mudou, ele nunca vai mudar, porque ele, depois que ressuscitou, ele apareceu por discípulo, ficou 40 dias ali aparecendo por discípulo, conversando por discípulo, fortalecendo o discípulo, e hoje ele está conosco. Não importa qual seja a fornalha que você esteja vivendo, não importa qual seja o problema, se é familiar, nas drogas, nos caminhos tortuosos, não importa, coloca nas mãos do Senhor, espera nele com paciência, porque Deus é poderoso para proteger. Deus, ele protege até lá, quando está lá no mundão, quando está lá nos meios errados, quando o pai, a mãe, irmão, parente, ora, entrega nas mãos do Senhor, se volta para Deus, se humilha aos pés de Jesus e coloca nas mãos de Deus, pode ter a certeza que não importa qual seja o vale que as pessoas estejam passando, que aquele familiar esteja passando, esteja vivendo, Jesus está protegendo, Jesus está naquela fornalha, Jesus está abençoando, Jesus está colocando as suas mãos, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Muitas das vezes, quando a pessoa ela se encontra hoje como um dia que se comemora os dias dos pais, a gente vê que tem muito pai angustiado, tem muita mãe angustiada, porque tem mãe que ela é mãe e pai, ela que cuida, ela que mantém. Então, tem muitas pessoas angustiadas num dia como hoje, com os familiares ali nas drogas, com pessoas muitas das vezes doentes, pessoas muitas das vezes nos hospitais, pessoas muitas das vezes na prisão, pessoas muitas das vezes
no vale da sombra da morte. Mas quando a gente se volta para Deus, se humilha perante Deus, entrega aquelas pessoas na mão de Jesus, pode ter certeza que Jesus está protegendo. É só você descansar o seu coração. É só você acreditar. Jesus fala que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser aquele monte, sai daí, lança no outro lugar, e não duvidar no coração, Deus, assim acontece. Porque Deus não opera na dúvida. Deus ele não opera na dúvida, Ele opera na certeza. Quando a gente confia no Senhor, a gente entrega uma causa nas mãos do Senhor, nós temos que descansar o nosso coração. Porque quando a gente descansa, quando a gente entrega nas mãos de Deus e a gente fica tranquilo, Deus ele entra com providência muito mais rápido do que o que a gente imagina. Porque a gente está colocando toda a confiança no Senhor. Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas Jesus não chamou nós para viver nesse mundo atribulado. Jesus não nos chamou para nós viver atribulado nesta terra. Jesus ele nos chamou para nós ter vida e vida com abundância. Deus nos chamou para nós ter uma vida em meio à tribulação, mas em paz, em meio à fornalha, porque nós neste mundo estamos vivendo em meio à fornalha. Nós estamos vivendo no mundo da tribulação, e cada dia que passa mais as coisas vão se apertando. Cada dia mais as coisas vão se apertando, como diz a palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, mas nós precisamos estar com Jesus, porque quando nós estamos com Jesus, pode passar pelo fogo e não se queima. Quando nós estamos com Jesus, pode passar pelas águas e as águas e não vai se afogar, pode até afundar, mas não vai se afogar. Jesus ele vai socorrer, Jesus ele vai estar com a gente, Jesus ele está abençoando, porque Jesus é bom a todo tempo, Jesus ele é maravilhoso a todo tempo. Então vamos confiar no Senhor a cada dia, a cada momento, vamos entregar a nossa vida, vamos colocar os nossos familiares nas mãos do Senhor, vamos dar ouvido à palavra do Senhor, porque o que Deus quer de cada um de nós é que nós dê ouvido à palavra dele, porque a palavra é Deus. Não podemos ler a Bíblia de outra forma, a palavra do Senhor é Deus. A palavra da Bíblia Sagrada é Deus falando com a humanidade. Por isso Jesus fala que nem só de pão vive o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque a palavra do Senhor se contém a palavra que vem de Deus. A Bíblia fechada pode parecer um livro comum, só parecer um livro comum, e ela aberta é a boca de Deus, é Deus falando conosco. Então, olha a mensagem que Deus colocou no meu coração, olha a mensagem que Deus fala com a gente nesta noite. Mas a palavra do Senhor não é apenas para nós achar bonito naquele tempo, se fortalecer naquele momento, e depois na prova, na hora da prova, a gente começa a ficar atribulado. A palavra do Senhor é para nós guardar. Por isso Jesus fala que nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos guardar no nosso coração, para nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, a gente apenas confiar no Senhor. Confiar no Senhor de todo o coração. Por isso, quando a gente guarda a palavra do Senhor, a gente vive em paz. A gente passa na luta, passa na prova, mas a prova é um momento de oportunidade. Eu costumo dizer que momento de crise é momento de oportunidade. Por que momento de crise, momento de oportunidade? Porque sempre que acontecia uma crise, Deus exaltava alguém. Sempre que tinha crise, Deus exaltava alguém. Nos dias de Davi, houve uma crise. Nos dias de Davi, houve uma crise. Nos dias do rei Saul, e Davi e Saul, houve uma crise. O povo estava assombrado. O povo estava com medo, o povo estava encurralado pelo Golias, e ali se passaram muitos dias, aquela batalha, mas naquela crise, Deus queria exaltar Davi, naquela crise, Deus queria exaltar Davi, naquela crise, Deus queria mostrar Davi, naquela crise, Jesus queria mostrar Davi.
Então, é o que Deus fala com a gente, que em momento de crise, se nós perseverar, se nós não baixar a cabeça, se nós não ali ficar fazendo a vontade do inimigo, baixando a cabeça, porque se tem um que quer ver as pessoas tristes, quer ver as pessoas na lama, quer ver as pessoas prostradas, se chama Satanás. Ele que quer ver as pessoas andar de cabeça baixa. Eles que querem ver as pessoas ficar assombradas, atormentadas, com depressão, prostradas numa cama, dentro de casa sem sair, sem ir na casa do Senhor, sem buscar a Deus. Se tem um que quer ver as pessoas ali prostradas na humilhação, se chama Satanás. Mas Jesus não. Jesus quer ver as pessoas de pé. Jesus quer ver as pessoas de cabeça erguida. Jesus quer ver as pessoas abençoadas. Jesus quer ver as pessoas glorificando o nome dEle. Jesus quer ver as pessoas alegres. Por isso, quando os discípulos estavam assombrados, era um momento de crise também, mas Jesus estava ali revelando o poder de Deus na vida dos discípulos. Naqueles dias também, o povo estava assombrado, os discípulos estavam assombrados, mas Jesus entrou ali na casa onde eles estavam e disse: Pai seja convosco, Pai seja convosco. É assim que Deus fala para você, para mim, para nós, que nós estamos aqui através do Facebook, através das redes sociais, depois gravado você vai ver no Facebook, então, você vai ver no YouTube, melhor dizendo. Então, momento de crise é momento de oportunidade. Eu não sei de que área da sua vida você está passando por crise. Eu não sei de que área, não importa qual seja a área que você esteja passando por crise. Levanta a cabeça, busca Deus, se entrega para Deus de todo o coração, fica tranquila, diz: Senhor, já entreguei nas suas mãos e pronto. Esse é o que Deus quer para poder te honrar, para poder te abençoar. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Nos dias de Daniel, teve uma crise. Uma crise para quem? Para Daniel. Teve uma crise para Daniel, que fizeram ali todo o laço e aparentemente estava perfeito. Aparentemente estava perfeito. O que os inimigos preparou. Armaram uma cilada, fizeram um decreto. Aparentemente ali, o plano do inimigo estava perfeito. Mas Daniel, em vez, ele não baixou a cabeça não. Daniel não se prostrou diante daquele problema não. Diante daquela crise não. Diante daquela crise, Daniel ele foi orar. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel orava de manhã, meio-dia e de noite. Ele buscou mais. Porque normalmente as pessoas param. Normalmente as pessoas desanimam. Mas Jesus não quer que nós desanimemos, nem que nós parem. Ou seja, naquela crise de Daniel, era o momento dele ser abençoado. E ele foi abençoado. Ele se entregou nas mãos de Deus. Quando ele se colocou a orar, ele se colocou na mão de Deus. Ele se colocou nas mãos do Senhor. Mas nem por ele ser um homem de Deus, nem por ele ser um ungido do Senhor, nem por isso ele deixou de ir ali na cova dos leões. Nem por isso ele deixou de ir na cova do leão. Mas ele ir na cova dos leões era o momento da oportunidade. Era o momento de Deus exaltar. E assim ele foi. E assim ele foi abençoado. Assim ele foi exaltado por Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Que momento de crise é momento de oportunidade. Momento de difícil é momento de nós buscar a Deus. Porque Deus quer fazer um milagre na vida daqueles que crêem. Aqueles que crêem. Aqueles que confiam. Hoje pela manhã Deus falou com a gente, aonde Jesus falou assim para o centurião: nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus foi em busca de homens, de mulheres de Deus, que tinham fé, que tinham coragem, que não baixa a cabeça para os problemas, que não baixa a cabeça para as dificuldades, não importa qual seja, em que área da sua vida for, que é da sua vida sentimental, que seja conjugal, não importa qual é o problema, se é financeiro, é confiar no Senhor. É ter a certeza que já entregou nas mãos do Senhor, é confiar. Então, aonde nós precisamos entender, é muito fácil a gente andar alegre, é muito fácil a gente estar glorificando a Deus, quando as coisas estão tudo bem,
mas na nossa vida, aqui nessa terra, nem sempre é mil maravilhas, tem lutas. Quem não podia passar por luta aqui se chama Jesus Cristo nessa terra, e foi quem mais passou por luta. Nenhum ser humano passou a prova que Jesus passou, sendo o próprio Deus aqui na terra. Quem não podia passar por luta era Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender, o que a palavra nos ensina, é que quando passa por um momento difícil, quem está na fé, quem está na visão, quem está ligado na palavra do Senhor, quem está se esforçando para viver a palavra do Senhor, em vez de ficar triste e atribulado, vai ficar alegre. Tudo é possível ao que crê. Aí muitas das vezes a pessoa pode dizer, mas isso é difícil. Mas Jesus fala que tudo é possível ao que crê. É possível, tudo é possível ao que crê. É muito possível. É possível. Então, é porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso. Quando Deus começa a falar no nosso coração, Ele começa a ministrar no nosso coração, a gente não se preocupa em pregar o Evangelho. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor para ser apenas um instrumento, entender que nós não fazemos nada, que a sabedoria da terra aqui ela não vale nada, a sabedoria do alto sim, essa é toda poderosa. Quando nós entendemos que nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor, aí Deus ele começa a ministrar o nosso coração. Aí, às vezes a gente fala coisa que a gente nem imagina o que a gente vai falar. Porque quando a gente se deixa ser usado pelo Espírito Santo, é lindo, é maravilhoso. É maravilhoso. E a mensagem que Deus coloca no meu coração, a palavra do Senhor, está em Daniel, está no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 13. E tem um título dessa mensagem, que diz assim: livrados companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Os amigos de Daniel, eles foram livres. Eles foram livres da morte. Eles não foram livres de não chegar na fornalha, não. Eles foram jogados na fornalha. Ele não foi livre de ser jogado, não. Mas ele foi livre do fogo, como diz o título. O fogo não queimou eles, não. Mas nem por ele ser ungido do Senhor, nem por eles serem homens de muita fé, nem por isso eles deixou de ser jogado ali. Nem por isso eles deixou de Deus poupou ele da angústia. Imagine que Cedraque, Mesaque e Abidnego, eles passaram uma angústia ali tremenda, terrível. Porque ali era um momento de morte. Eles afrontaram o homem que era poderoso nessa terra, Nabucodonosor. Nabucodonosor mandava nas nações. Nabucodonosor não baixava a cabeça para ninguém, não. Mas Nabucodonosor também era uma vara na mão do Senhor. Nabucodonosor era uma vara de correção nas mãos de Deus. Tem uma passagem que fala que ele era servo do Senhor. Foi Deus quem escolheu Nabucodonosor para poder corrigir. Para poder corrigir quem? Quem não estava obedecendo. O povo de Deus não estava obedecendo. E nós vemos nos últimos dias também que o que está acontecendo no mundo é uma correção. Porque todos pensou, quando começou o coronavírus, muita gente pensou que era coisa rápida. Era coisa que logo de acessar e já vai para 2 anos. Já vai se para 2 anos. Mas tem muita gente que vive pela fé, está muito em paz, está muito tranquilo, sabendo que nada acontece sem a permissão do Senhor, não. Então, por mais que seja homem de Deus, por mais que seja mulher de Deus, homem de oração, mulher de oração, pessoas que têm temor ao Senhor, nem por isso nós somos poupados de passar pela angústia, de passar por um momento de vergonha. Não, só que tudo Deus tem um propósito. Imagina se esses homens iam saber que aquele momento era o momento deles ser abençoados. Pelo contrário, naquela afronta ali, eles só sabiam que eles iam morrer, mas eles não iam se prostrar diante daquela estátua. Eles não iam se prostrar diante de Nabucodonosor.
Ele sabia que aquilo era errado. Ele sabia que aquilo era coisa que Deus não se agradava. Então eles preferiram, para nós entender a mensagem, eles preferiram morrer, mas morrer temendo a Deus. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E por que Deus fala com a gente nessas passagens? Deus fala com a gente nessas passagens para nós pegar a visão. Ou seja, para nós aprender a viver a palavra. Porque se nós ouvir a palavra do Senhor, se nós ler a palavra do Senhor, se nós pregar a palavra do Senhor, e se nós não se esforçar para viver conforme aquela palavra, é a mesma coisa de entrar no ouvido e sair no outro. É a mesma coisa de entrar no ouvido e sair no outro. Mesma coisinha. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor, é viver. Porque a história aqui de Cedraque, Mesaque e Abednego é uma história verdadeira, porque a Bíblia é verdade, a palavra de Deus é verdade. Então, aqui não é historinha apenas bonita, aqui é Jesus falando com a gente, falando assim com a gente. Você está vendo esse servo que tem fidelidade? Está vendo esse servo aí que permaneceu? Está vendo esse daí que entregou a sua vida, mas não quis fazer coisa que não se agradava? Esse daí eu entro com ele na fornalha de fogo. Esses daí, eles passam na fornalha, ele passa no problema, passa na dificuldade, em diversas áreas de sua vida, mas eu estou com eles. Eu estou com ele. É isso que Jesus quer dizer para a gente. Jesus, ele quer dizer para a gente com essa passagem, que, por isso que Jesus fala, tem uma passagem no Novo Testamento, que Jesus, ele nos fala, que quem perder a sua vida, por amor a Jesus Cristo, por amor a ele, por amor ao Evangelho, ganha a sua vida. E olha o que esses homens já, por Espírito de Deus, o Espírito Santo que estava na vida desses homens, que encorajou eles para poderes preferir morrer do que se prostrar diante daquela estátua, do que negar a Jesus ali naquela hora. E nós estamos vivendo nesses tempos, nesses últimos dias nós estamos vivendo isso, e daqui para frente nós vamos viver, homens e mulheres, vai ser provado por Deus. Vai ser provado, nós já estamos sendo provados a cada dia, a cada momento. Mas se nós estivéssemos esforçando para viver a palavra do Senhor, mas a gente vai viver tranquilo, vai passar na prova dando glória a Deus. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. O importante é que nós vamos permanecer. E se for para a morte, que seja para a morte. E se for para o nome de Deus ser glorificado, que seja glorificado. Porque Deus provou muita gente que está aqui escrito para nos dar o exemplo hoje, para nos dar o ensinamento hoje. A Bíblia é perfeita, os ensinamentos de Deus é perfeito para as nossas vidas. Por isso Jesus Cristo, ele nos fala que muitos profetas e reis do passado queriam ver o que nós vemos e não vão ver, não viram, melhor dizendo, e não viram. Então Deus, ele fala com a gente nesta noite, neste momento, que nós precisamos permanecer firme, independente qual seja a adversidade. Em meio às adversidades, nós precisamos estar firmes, estar firmado na rocha, estar crendo que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. É o mesmo dos dias de Cedraque, Mesaque e Abednego. Deus é o mesmo. E a fornalha é a mesma. Nós passamos por essas fornalhas no nosso dia a dia, na nossa vida, ao nosso redor, trabalho, família, e não adianta, ninguém escapa. Sabe por que ninguém escapa? Porque Jesus, ele nos fala que os nossos inimigos é os de dentro da nossa própria casa. Mas muitas pessoas ficam intrigadas com essa passagem. Mas é a fornalha. Por que a fornalha? Porque os nossos inimigos é da nossa própria casa. Você acha que o inimigo, você acha que Satanás vai usar pessoas do lado de longe que nós não imaginamos? Que nós não temos aproximação? Não, o inimigo ele vai ficar perturbando um e outro ali ao seu redor. Por isso nós temos que vigiar. Jesus fala que a nossa luta não é contra as pessoas, não. Por isso nós temos que ter cuidado com o jeito de falar, de pensar, de agir. Nós temos que vigiar, porque nós precisamos agradar a Deus. Porque como nós se prostra diante da situação difícil? Como nós se prostra? Nós se prostra quando a gente entra no jogo do maligno. É assim que a gente se prostra diante da situação difícil. Quando a gente entra ali em contenda, paga o mal com o mal, quando a gente devolve na mesma moeda, a gente está se prostrando de alguma forma. A gente está se dobrando diante daquela afronta.
A gente está se dobrando diante de Nabucodonosor. É isso que nós precisamos entender. É que quando a gente age do nosso jeito, nós estamos se prostrando diante de Nabucodonosor. Porque sabemos que Nabucodonosor é representado hoje pelo inimigo, por Satanás. Nós só temos um inimigo que se chama Satanás. E não perde tempo. Ele está a todo momento. Ele está procurando brecha. Ele fica em derredor, como diz a palavra. Ele fica procurando brecha. E a brecha é justamente nos momentos de dificuldade. No momento de deserto. Nós entendemos que ele foi provar ali Jesus no deserto. Então, no momento de deserto, no momento de vale, no momento de dificuldade, ele se aproxima. Nós precisamos entender que nós vivemos em meio a uma fornalha. Hoje nós estamos vendo no mundo, mundialmente falando, uma fornalha. Mas essa fornalha não se acendeu, como essa daqui foi 7 vezes mais, lá essa daí não acendeu nenhuma vez ainda. A cada dia que passa ela vai se acendendo mais, as coisas vão se apertando mais. Por isso, nós precisamos guardar os ensinamentos do Senhor. Guardar os ensinamentos do Senhor. Em Daniel capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sedraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sedraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Nabucodonosor disse para ele: É verdade? É verdade que você não serve aos meus deuses e nem se prostra diante da estátua que eu levantei? Falou para Sedraque, Mesaque e Abednego. Por que ele falou assim? Ele falou porque tinha toda uma cerimônia diante daquela estátua que ia ser inaugurada. Tinha toda uma cerimônia e todos os povos de vários países que moravam ali na Babilônia, que estavam ali na Babilônia, diante daquela cerimônia, ia ter que se prostrar diante daquela estátua gigante. Mas no momento que fizeram todo aquele ritual, tocaram ali vários instrumentos, teve 3 homens que não se prostrou. Não se prostrou. E como eles tinham ali um cargo de confiança, ali no reinado, os inimigos, os colegas dele, que se dizia colega, mas não passava de inimigo, foram falar para o rei Nabucodonosor que tinha 3 que não tinham se prostrado não. E ainda disse assim: olha, os que não se prostrou, eles não servem os seus deuses não. Ou seja, nós entendemos que Nabucodonosor não estava muito a par ali do Deus que ele serviu. Pensou que ele servia de alguma forma. Mas quando Deus permitiu aqui esta crise, este problema aqui para esses homens, que ali foi um problema de grande, problema grave, de morte. Quando surgiu esse problema, Deus tinha um propósito. Porque Deus tem um propósito. Assim, quando a gente passa por crise, por problema em áreas da nossa vida, Deus ele tem um propósito. E quando a gente está entendendo isso, está buscando a Deus, a gente passa logo a entender, conforme a palavra do Senhor, que ali é um momento de bênção. É um momento de oportunidade. É um momento de receber ali bênção do Senhor. Por isso Deus permitiu passar na prova. Então chegaram para o rei e disse que aqueles homens, ainda disse assim: foi aquele lá que o Senhor elegeu lá para ocupar os melhores cargos. Os fofoqueiros já correu logo para poder dizer a Nabucodonosor, porque tinha inveja da posição, tinha uma inveja ali do cargo que Sedraque, Mesaque e Abednego eles ocupavam. Ele tinha ali, eles tinham uma inveja, então ali foi uma oportunidade de jogar ele para a morte, de jogar ele mais para baixo. E aí nós entendemos que o inimigo, quando ele vê as pessoas passando na prova, na dificuldade, no problema,
ele vai tentar jogar mais para baixo, jogar a pessoa mais ainda para o buraco, ele vai tentar entupir a pessoa, jogar na cova, jogar na sepultura. Mas quando nós está observando a palavra do Senhor, trazendo para a nossa vida, vivendo a palavra, praticando a palavra de Deus, é onde faz a diferença, é onde a gente passa assim como esses homens passaram. Vamos entender em nome de Jesus. Então, até no versículo 14, ele disse: você nem adorais a imagem de escultura que levantei. No versículo 15 agora pois estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles disseram assim, Nabucodonosor disse assim para Sedraque, Mesaque e Abednego: eu vou te dar mais uma oportunidade. É verdade o que eu estou ouvindo? Ou seja, Nabucodonosor quer dizer assim para eles: é verdade o que me falaram? Eu quero ver na minha frente. Nabucodonosor quer dizer isso para eles: eu quero ver na minha frente. Eu vou dar oportunidade, vai fazer todo cerimonial, misericórdia. Vai acontecer todo cerimonial, todo ritual, e eu quero ver se vocês não vão se prostrar aqui diante de mim. Nabucodonosor quer dizer para eles. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar das minhas mãos, que vos poderá livrar das minhas mãos. Olha a resposta de Sedraque, Mesaque e Abednego no versículo 16. Responderam Sedraque, Mesaque e Abednego: ó rei, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Quanto a isso, quando ele disse: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí Sedraque, Mesaque e Abednego respondeu assim para ele: quanto a isso, a gente não precisa te responder. Por quê? Porque Sedraque, Mesaque e Abednego eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles conheciam que Deus estava vivo e está vivo hoje. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Nós precisamos de entender que diante das lutas, diante dos problemas, diante das angústias, diante das dificuldades, nós precisamos entender que Deus está vivo, que Deus está vendo. Ele está vendo a luta que você está passando, Ele está vendo a luta que eu estou passando, Ele está vendo tudo. Então eu preciso confiar, colocar nas mãos dele e descansar o meu coração. Por isso, quando ele teve aquela afronta, ele disse: quanto a isso, ele não precisa te responder nada. Quanto a isso aí que você falou agora, não precisa te responder nada. E no versículo 17, ele continuou e disse assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha que resposta. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Foi o que eles responderam para ele. Se Ele quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele quiser nos livrar, Ele livra. Ele disse para eles: se não, no versículo 18, se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele disse: se Ele quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Mas fica sabendo que eu não vou me prostrar diante dessa história que você levantou, não. Fica sabendo disso, que eu não vou me prostrar, não. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Ou seja, é como aquele louvor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, quando nós começamos a observar a palavra do Senhor, trazer para a nossa vida, praticar, independente de qual seja o problema que esteja vivendo, qual seja a fornalha de fogo, em que área da vida esteja passando por uma fornalha, sobremaneira seja, ou seja, um negócio lá bem difícil mesmo, aquele problema bem difícil aparentemente, mas quando nós vivemos assim, nós vivemos alegre, nós vivemos confiante. Não, Deus está vendo, e no momento certo Ele vai entrar com providência, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, nas nossas vidas. É assim que nós precisamos viver. Quando a gente aprende a viver a palavra do Senhor, a gente vive em paz.
A gente vive tranquilo, a gente vive feliz, a gente vive glorificando o nome do Senhor, e aí é onde a gente, através da nossa vida, assim a gente adora o Senhor. É dessa forma que a gente adora o Senhor, porque adorar o Senhor, louvar o Senhor, não é apenas abrir a boca, cantar um hino bonito. Louvar ao Senhor é com as nossas atitudes, é com a nossa vida, porque diante deste problema que esses homens passou, Deus queria mostrar para aquele povo quem era o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Deus queria mostrar para aquele povo, para Nabucodonosor, para aquelas nações que se encontravam ali dentro da Babilônia, que tinha gente de muitos países. Deus queria se mostrar para aquele povo quem era o Deus de Cedraque, Mesaque, Abednego, de Daniel. Ele era o Deus invisível, como eles iam entender, não era como aqueles demais de escultura que eles estavam ali, que eles adoravam. Então Deus queria se mostrar através da vida de quem? Através da vida de Cedraque, Mesaque e Abednego. Por isso muitas das vezes Deus permite situação nas nossas vidas, para poder nós ser instrumento para o nome de Deus ser glorificado. Em vez da gente glorificar o nome do Senhor, em vez de nós entender esse processo, em vez de nós entender isso e se alegrar, para que através da nossa vida outras pessoas observem e dizem: realmente vale a pena ser um cristão, ser um crente, ser um evangélico, assim como queira chamar. Vale a pena, porque eu conheço aquele homem, eu conheço aquela mulher, mas eu vejo passando por luta, mas só vejo aquela pessoa feliz, só vejo aquela pessoa adorando a Deus, aquela pessoa uma pessoa alegre. É isso que nós precisamos, para as pessoas saber do Deus que nós servimos. Por isso, quando Deus permitiu naqueles dias, era para aquele povo conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. É isso. E ali estava a oportunidade daqueles homens, mas eles não sabiam. Eles não sabiam que aquela afronta, aquele momento difícil, à beira da morte, ele não sabia que ali era para ser abençoado. Com certeza ele não sabia, mas devido eles entregaram a sua vida ali, mesmo que eles morressem, ele não se prostrava diante daquela situação, daquela estátua, daquela imagem, ou seja, não estava negando a Jesus, a Deus. Diante deles viver daquele jeito, Deus honrou. Deus honrou. Porque a palavra fala que Deus honra quem honra Ele. Aqui está a explicação. Nessa palavra está a explicação de onde Deus fala, se eu não me engano, é de Mateus 26, 26, se eu não me engano, diz que Deus honra quem honra Ele. Deus honra quem honra Ele. Esses homens honrou Jesus, esses homens honraram a Deus, e assim Deus abençoou esses homens. Nós sabemos muito bem como foi que esses homens foram honrados. Esses homens, eles foram honrados. Esses homens, eles foram abençoados. E continuando, diz assim no versículo 13. No versículo 19, melhor dizendo: então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Cedraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Com a resposta de Cedraque, Mesaque e Abednego, ele ficou furioso e mandou acender a fornalha 7 vezes mais como de costume. Mas ele ficou muito furioso e mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Você sabia, quando a gente se esforça para obedecer a palavra do Senhor, o Satanás, ele fica furioso, ele fica perturbado, e as coisas começam a aumentar mais, as coisas começam mais a se apertar nas nossas vidas. As coisas começam mais a se apertar nas nossas vidas. Quando a gente se esforça para obedecer a palavra do Senhor, as coisas começam a se apertar mais. Mas isso é momento de oportunidade. Isso é momento de você pegar a visão e se alegrar e glorificar o Senhor, e louvar ao Senhor, e buscar mais, e orar mais, e jejuar mais, e não desistir. Sabe por quê? Porque depois que passar nesta prova, depois que passar nessa fornalha, porque a fornalha sobremaneira seja 7 vezes mais, sabe o que quer dizer? É quando a gente vai buscando a Deus, vai buscando, e daqui a pouco as coisas começam a se apertar mais ainda. Isso é o inimigo, fica furioso, mas Deus quer ver a tua fé. Ele está procurando homens e mulheres de Deus com fé. Com fé. Então ele ficou furioso, mandou acender 7 vezes mais. E no versículo 20 continua assim: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atasse Cedraque, Mesaque e Abednego,
e as lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Cedraque, Mesaque e Abednego. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor que reina para todo sempre. Aqueles homens que pegaram eles, amarraram e jogaram dentro da fornalha, o fogo estava tão quente, a labareda de fogo estava tão forte que matou logo aqueles que jogou. Matou logo aqueles que jogou. Por isso que Jesus fala. Jesus ele fala que ai daqueles que mexam com um dos meus pequeninos. Os homens ataram Cedraque, Mesaque e Abednego e jogaram dentro da fornalha, mas aqueles homens foram mortos na hora pela lavareda de fogo. E Cedraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro daquela fornalha. Eles fizeram questão de deixar ele cheio de roupa, era para queimar muito rápido. Mas eles não sabiam era que o Deus Todo-Poderoso estava dentro daqueles homens. Estava naquela fornalha com aqueles homens. Jesus é a fonte de água viva que jorra dentro de nós. Jesus é a fonte de água viva que jorra dentro de nós. A fonte de água viva estava ali. Jesus Cristo estava ali com aqueles homens. E no versículo 23 diz assim: esses três homens, Cedraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Olha a resposta do Senhor no versículo 24. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Ele ficou espantado e disse para aqueles outros que estavam com ele: não lançamos três? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor ficou espantado e disse: eu estou vendo 4, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele não conhecia a Deus, ele não conhecia Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava ali dentro daquela fornalha com aqueles homens. E diz a palavra do Senhor que nem um fio de cabelo se queimou. Diz a palavra do Senhor, se você continuar lendo aqui, diz a palavra do Senhor que nem um cheiro de fumaça ficou naqueles homens. Nada aconteceu, porque Jesus estava com aqueles homens. Porque Jesus está com aquele que tem temor, com aquele que se esforça para obedecer, com aquele que se esforça para viver a palavra do Senhor. Jesus está com aqueles que glorificam o nome dele. Que glorificar o nome do Senhor é justamente nós se esforçar para viver a palavra de Deus. Então, o próprio rei Nabucodonosor ficou espantado e viu os homens passeando. Ele queria destruir ali muito rápido. Ele queria que aquela fornalha ali queimasse aqueles homens muito rápido, ficasse o pó rápido. Mas quem morreu foi quem jogou eles lá dentro. Quem morreu foi quem jogou aqueles homens ali dentro da fornalha. Cedraque e Mesaque ficou passeando. E o próprio rei Nabucodonosor, é assim que Deus faz. O próprio Nabucodonosor chegou lá perto e disse: vem para cá, Cedraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. É o que está falando conosco aqui nessa noite, através do Espírito Santo do Senhor. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então Deus está com você, Deus está passando com você nessa prova, nessa luta, nessa fornalha. Deus está te visitando, Deus está te abençoando. Que Deus te abençoe cada vez mais, meu irmão, minha irmã, porque Deus é poderoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse é o nosso Deus.
Esse é o Deus que você serve, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Esse aqui é o Deus. Está com a gente em todos os momentos. Se tem um que nunca nos abandona, é Deus. Deus, ele nunca abandona. Deus está sempre conosco. Deus é vivo. Esse Deus aqui que nós acabamos de ler, esta mensagem, esta palavra, não é uma história daquele tempo. A Bíblia não é história daquele tempo. A palavra é para nós viver hoje, é para nós crer hoje. E assim como a gente crê, assim como a gente vive a palavra, ela se cumpre na nossa vida. Deus, ele está com você. Deus, ele está te abençoando. Quando Deus permite uma prova, é para abençoar. E o que acontece? Devido a esses homens ter um temor, devido a esses homens ali não baixar a guarda, não baixar a cabeça, não se prostrar, Deus honrou. O rei chamou eles e abençoou. O rei chamou eles e abençoou, que diz no versículo 29. Olha o que é que diz no versículo 29. No versículo 29 e 30 diz assim: portanto, olha o que foi que o rei fez. O rei que queria matar, o que foi que ele fez agora? Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Foi o rei Nabucodonosor dizendo: quem dissesse blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, eles iam ser despedaçados, suas casas iam ser feitas em monturo, ia ser destruído. Aqueles homens passou a conhecer a Deus. E assim nós somos esse instrumento aqui nesta terra. Por isso nós somos esse instrumento. Por isso, você que conhece a palavra, você que conhece, você que não conhece, entenda. Quando Deus ele permite uma prova, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E assim, continuando no versículo 30, o rei disse assim, então o rei fez prosperar a Cedraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Depois que eles passaram naquela prova, eles foram abençoados. Depois que eles passaram naquela prova, eles se tornaram prósperos, porque eles honrou a Deus. Por isso Jesus fala que ele honra quem honra ele. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, envia para outras pessoas, porque assim você vai estar evangelizando. Se essa mensagem tem tocado o seu coração, tem te abençoado, pode ter certeza que para quem você enviar, vai ser abençoada também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor, até a próxima live, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo após o término aqui desse vídeo, aqui, desta live, você vai acompanhar no Facebook, você vai acompanhar, melhor dizendo, no YouTube, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e todos os seus familiares, todas as pessoas, aonde chegar esta mensagem, que chegue a cura, a libertação e a transformação, em nome de Jesus. Fico todos na paz, em nome de Jesus.